Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Pode se assentar no seu lugar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 1. Irmãos e irmãs, se o Senhor me permitir, eu vou começar essa ministração hoje de manhã e vou terminá-la à noite. E eu gostaria de pedir a você que pode e deseja, retorne no culto da noite, para que nós possamos terminar o que vamos iniciar hoje pela manhã e à noite. Eu não quero fazer isso pela manhã, que eu gostaria de fazer à noite, após nós terminarmos a ministração dessa palavra, de orar com toda a igreja, de ministrar uma unção sobre a igreja, para um tempo que nós temos orado e buscado do Senhor viver, e a partir de amanhã nós vamos começar um período de jejum e oração como igreja do Senhor, para aqueles que quiserem entrar nessa consagração conosco enquanto igreja de Cristo, enquanto parte do corpo de Deus, do Senhor Jesus, como parte do corpo de Cristo. Então, eu gostaria muito que, se você puder e quiser e puder voltar à noite, volte à noite, para que nós possamos estar orando juntos, encerrando. Pastor, não vou poder voltar, a oração não vai ser pela minha... Não, fica tranquilo, que Deus Ele vai te abençoar, vai te alcançar, onde você estiver, com o seu coração. É só um pedido desse pastor, que gostaria que você pudesse retornar à noite também. Parece que os meninos leram todos os textos que eu li hoje pela manhã para compartilhar com os irmãos. Fiquei feliz por isso, porque nós estamos em sintonia. E ao mesmo tempo é um desafio para que nós possamos viver o que nós cantamos. Primeiro, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1. É um texto bem conhecido nosso. 2 Crônicas 7, o versículo 1 diz assim: Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Verso 11, do mesmo capítulo. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei seu pecado, curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, para que meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Aplique ao nosso coração de forma a entendermos e compreendermos o que o Senhor deseja para cada um de nós. E assim, Pai amado, com um coração inclinado para Ti, em obediência, nos posicionaremos diante do Senhor, da forma como o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, irmãs, temos falado muito sobre isso, não apenas aqui, mas temos ouvido muito sobre isso. Eu já usei essa expressão aqui, que às vezes eu fico triste e fico alegre. Alegre entre aspas, a gente não fica alegre com isso, né? Mas é de saber que as lutas, as dificuldades que nós temos enfrentado, né, nesses últimos, especialmente como fruto desses últimos 3 anos que temos vivido, enquanto sociedade, sabemos que a sociedade está adoecida, né? Sobre todos os aspectos. É impressionante a questão do adoecimento mental, psíquico, emocional, familiar. A sociedade está muito adoecida. E é interessante que a igreja também, de certa forma, se torna adoecida, porque a igreja
é uma representatividade, é um extrato da sociedade. Você que está aqui tem família, você que está aqui trabalha, você que está aqui estuda, você que está aqui está inserido nesse contexto, convivendo com pessoas, seja na família, no trabalho ou amigos, que estão adoecidas mentalmente, emocionalmente, familiarmente. Então, tudo isso é representado aqui dentro também. Então, nós passamos por essa situação. Quando falo do alegre, entre aspas, é porque não é só aqui, casa de oração, Contagem, mas a gente vê isso também em tantos lugares que nós passamos. Converso com outros pastores da casa de oração, tenho passado por esses problemas, por essas lutas também, e visto o povo adoecido, sofrendo, cansado, abatido. Viajo para outros estados, converso com os pastores da mesma forma. Então é algo que não é um fato específico que aconteça conosco, de olharmos e falar assim, puxa vida, às vezes eu estou cansado, estou desanimado, estou abatido. Não, isso é um fato que tem alcançado todas as pessoas. Mas também, ao mesmo tempo, nós temos dito, eu especialmente aqui nas minhas ministrações, que de forma alguma me conformo e jamais me conformarei com isso. A minha oração todos os dias é: Deus, não permita que esse tipo de situação alcance o meu coração, como tem alcançado o coração de algumas pessoas. Mas conversava com um irmão há pouco tempo, dizendo que como pastor, ao olhar para a igreja, o coração fica apertado, o coração fica muitas vezes doído, como ministrei no domingo passado, pela manhã, se não me falha a memória, ou retrasado, mas eu acho que foi o passado. Às vezes você vê pessoas que estão doentes, estão carentes de um cuidado, e você se aproxima oferecendo o cuidado, e a pessoa diz, não quero, prefiro permanecer da forma como estou. Então, queridos, isso é algo que está diante de nós, e é interessante que não somos os primeiros a passar por isso. E quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver o povo de Israel, por algumas vezes, vivendo situações semelhantes. E é interessante que a grande maioria que provoca esse tipo de circunstâncias está associado à identificação desse povo com algo diferente daquilo que Deus lhes propôs. De uma vida íntima com o Senhor, de uma vida de uma devoção completa e total a Deus, de uma entrega total e irrestrita, tendo-o como Senhor de suas vidas, tendo-o como prioridade nas suas vidas, tendo-o como Deus sobre todas as coisas, amar ao Senhor sobre todas as coisas, Ele ser o princípio, meio e fim de todas as coisas. E tudo aquilo que eu reputo ser importante para mim, e estou dizendo sob a perspectiva do povo de Israel, tudo que eles enfrentaram e aquilo que nós enfrentamos, tudo que eu reputo ser prioridade não, é precioso para mim, tem que passar pelo crivo de que Deus está antes daquilo que é precioso para mim. Então Deus é o ponto de partida de tudo. O meu relacionamento com Deus é o ponto de partida de tudo. A minha vida de oração é o ponto de partida de tudo. A minha vida de meditação na palavra é o ponto de partida de tudo. E isso é muito interessante, queridos, porque normalmente nós assim o fazemos. Mas o grande desafio é a manutenção dessa vida entregue, consagrada ao Senhor. Quando nós olhamos as cartas que João escreve em Apocalipse às igrejas, o Senhor mandando um recado às igrejas, você vai ver igrejas ali que são preciosas. Igrejas que começaram muito bem, mas que haviam perdido, como por exemplo, abandonado o primeiro amor. Igrejas que achavam que eram ricas, porque baseavam a sua riqueza nas aparências, mas a palavra do Senhor diz que elas eram pobres, cegas e nuas. Então, é muito fácil para nós nos acostumarmos com aquilo que começamos em Deus e terminarmos sem Deus, e às vezes até sem perceber que estamos nos afastando de Deus. Um dos textos mais tristes das Sagradas Escrituras para mim, que mostra essa realidade, é Sansão.
A Bíblia fala que Sansão, o Espírito de Deus se apoderava dele e ele saía como algo assim extraordinário e rasgava leão no meio, colocava fogo no rabo das raposas, matava 1000 homens com uma queixada de jumento, colocava as portas, os portões de Gaza nas costas. E quando você pensa em portão de uma cidade, não pense no portão da sua casa, tá certo? Pense num portão de uma muralha, um portão que deve ter pelo menos o tamanho de um vão dessas nossas janelas aqui. Ele colocasse, imagina ele sair com 2 vãos desses aqui nas costas, carregando e levando, isso fazia Sansão. Mas quando ele se perdeu na sua jornada, na sua caminhada, na sua comunhão com Deus e entregou o seu bem mais precioso, que era o ponto de partida. Lembre-se que eu estou dizendo que tudo que é precioso para nós deve ter o ponto de partida em Deus, ou seja, Deus e o precioso. Eu olho o precioso através de Deus. Quando Sansão perdeu esse ponto de partida de Deus ser a forma dele olhar o que era precioso, ele entrega o seu segredo para Dalila e ela corta as tranças do seu cabelo e ela grita: aí vem os filisteus. E ele diz: sairei dessa vez como saí das outras vezes. E o texto diz: porém, Sansão não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Irmãos, é muito fácil na nossa jornada nós continuarmos caminhando achando que o Espírito de Deus está sobre nós, quando a gente assusta, percebe que ele não mais está. É muito comum nós começarmos com uma vida de dedicação, de uma forma completa, entregue, batalhando, e de repente, quando você assusta, você não está mais se entregando, batalhando, lutando como você fazia no princípio. É muito comum isso acontecer. É muito comum a gente começar o ano prometendo ler a Bíblia, e quando você chega no final do ano, você vê que você não passou do Pentateuco. É muito comum. E a gente não se assusta, o problema é isso, nós não nos assustamos. Porque o precioso entra na prioridade de Deus na nossa vida. A gente vai trocando aos pouquinhos a lente. A minha forma de enxergar, que sem isso aqui eu posso até ver, mas enxergar eu não enxergo. Estou vendo ali meu amigo Geraldinho todo embaçado. Mas se eu colocar aqui, aí sim eu vejo. E o problema é que a gente vai tirando esse óculos chamado Deus, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E quando a gente assusta, porque nós nos acostumamos com tudo. Nós nos acostumamos com o erro, nós nos acostumamos com o pecado, nós nos acostumamos com tudo, nós acostumamos até com aquilo que é ruim. Se acostuma com o bom também. Chega no hotel 5 estrelas, você vai ficar louco com aquele troço, quem nunca foi, enfim, no resort, all inclusive. Né? Vai lá para, como é que chama ali, perto do Haiti, do lado do Haiti, lá, República Dominicana, né? Tem lá aqueles resorts, a coisa maravilhosa. Mas com o tempo você também se acostuma. Mora num resort, 5 estrelas, all inclusive, durante 1 ano, 1 ano e meio. Daí a pouco é a mesma coisa de você estar morando na sua casa, não tem mais diferença. Porque nós nos acostumamos com tudo. Nós nos acostumamos com o distanciamento com Deus. E o que nós buscamos do Senhor nesse tempo, principalmente nesses últimos dias, é: Senhor, nós precisamos de nos voltar para o Senhor de uma forma como um dia, quem sabe, nós nos tivemos, retomar alguns princípios, alguns valores, retomar algumas posturas, posicionamentos, porque se não for assim, o que nós cantamos nessa manhã não há de acontecer. E o que nós precisamos de fazer é fazer isso como igreja. É interessante que esse texto é um texto que ele, de certa forma, ele mostra um pouco desse caminho. E também aponta soluções para as nossas vidas. Os primeiros versículos, os versículos do capítulo 7, dos versículos de 1 até o versículo 3, ele é sem forçar barra na hermenêutica, absolutamente nada, vocês vão me entender, mas ele é um prelúdio de Atos dos Apóstolos, da descida do Espírito Santo. É interessante porque diz assim que Salomão acabou de orar: desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo.
Atos capítulo 2, quando o Espírito desce, diz que foi visto, né, línguas repartidas como que de fogo, né, que repousavam sobre a cabeça de cada um deles, né. Então o pessoal viu como línguas de fogo, né. Ouviu-se o som como um vento, né, não era um vento, não sentiu o vento, era apenas o som que entrou naquele lugar, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, repousando sobre a cabeça de cada um deles. E a glória do Senhor encheu o templo. Já falei isso aqui com vocês, o que é a glória? O brilho do Senhor. Uma luz encheu aquele templo, né? A presença do Espírito traz a luz de Deus sobre nós. Enche a nossa vida. E a palavra do Senhor diz que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. Isso aqui para mim é algo extraordinário. Por que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo? Porque o templo estava cheio de Deus. E quando nós estamos falando de templo, agora aqui no Antigo Testamento, mas comparado com o Novo Testamento, nós não é o mesmo templo. Porque esse templo, obviamente, é o templo construído por mãos feitas por homens, construído por mãos de homens, de pedra. E o templo do Novo Testamento somos nós. Pedro fala isso, nós somos pedras vivas. Paulo fala sobre isso, vós sois o templo do Espírito. Então, se nós queremos que a bênção que acontece aqui, do Espírito vir sobre esse lugar, o fogo desceu, consumiu o holocausto e a glória do Senhor encheu o templo, pensando na nossa perspectiva neotestamentária, hoje, igreja do Senhor, nós temos que escolher, ou esse templo fica cheio de homens, ou do homem, ou esse templo fica cheio do Espírito. Por que os sacerdotes não entram no templo? Porque o templo está cheio de Deus. Mas se o templo não estiver cheio de Deus, fica cheio de homem. Você, eu, que somos templos do Espírito Santo de Deus, ou nós somos cheios de nós mesmos, e o Espírito fica de fora, ou o Espírito enche a nossa vida, e aquilo que é vontade humana fica do lado de fora. É uma escolha que eu e você temos que fazer. Se nós queremos viver uma vida cheia do Espírito de Deus, se nós queremos ser um templo cheio do Espírito de Deus, nós precisamos de nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos de ter o que é precioso olhado a partir daquilo que é mais precioso. Deus, o Espírito de Deus, Jesus na nossa vida. O que é precioso para você? Família, colocação, posição. Domingo passado eu falei sobre uma vida bem-sucedida. O que é uma vida bem-sucedida? Ministrei sobre isso. O que é uma vida bem-sucedida? É cumprir a vontade de Deus, é que tudo aquilo que eu faça seja conforme, através da vontade de Deus, ou seja, eu tenho que ter todo aquilo que é precioso para mim, através de uma ótica, da premissa, olhar por intermédio do Espírito. Então eu como templo, se eu estou cheio do Espírito, eu estou vazio de mim mesmo. Mas se eu estou cheio de mim mesmo, eu estou vazio do Espírito. E quando eu estou cheio de mim mesmo, eu gosto de fazer só apenas as minhas vontades. Apenas aquilo que eu quero. A minha vida é dirigida por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, por aquilo que é mais cômodo para mim, por aquilo que é mais importante para mim, por aquilo que eu sei através das minhas experiências, através daquilo que eu acho que é certo. Estou cheio de mim. Mas quando o Espírito de Deus enche o templo, que eu não consigo entrar, que os sacerdotes não conseguem adentrar a este lugar, porque ele está cheio da glória, da presença do Espírito, aí não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, é o que o Espírito quer, é o que o Espírito pensa, é como o Espírito vê, é como o Espírito direciona, é como o Espírito quer. É isso que aconteceu nesse dia. Agora, queridos, qual é a dificuldade de nós vivermos isso? Qual é o desafio para que nós possamos viver essa plenitude, de ter o Espírito dentro de nós, de sermos guiados, dirigidos, orientados pelo Espírito de Deus? Está aqui no versículo 1 e no versículo 11 que nós lemos. Versículo 1. Assim que Salomão acabou de orar, fale comigo assim, acabou de orar.
versículo 11. Quando Salomão acabou de construir o templo, fale comigo, acabou de construir o templo. A plenitude de Deus veio sobre a vida de Salomão quando Salomão concluiu o seu projeto. Quando Salomão concluiu a sua obra. Quando Salomão acabou de fazer o que ele se propôs a fazer. Deus não encheu o templo enquanto o templo estava sendo construído. Deus não respondeu à oração de Salomão enquanto Salomão orava. Esse é um grande problema que nós vivemos. Nós nos propomos a fazer muitas coisas para Deus, mas dificilmente acabamos ou concluímos o que nos propusemos a fazer. Quantas vezes você já propôs fazer ao Senhor, para o Senhor? Não, eu vou me envolver na obra do Senhor. Eu vou fazer algo na casa do Senhor, ou eu vou ler a Bíblia, como eu disse, é o exemplo mais claro que nós temos. Não, eu agora vou ser um homem, uma mulher de oração, eu vou ter um tempo dedicado ao Senhor para orar. Eu vou agora ser um evangelista, uma evangelista, que todos nós somos chamados para anunciar o Evangelho. E a gente começa, mas como eu disse lá atrás, a gente perde na jornada a noção do que nós nos propusemos a fazer. Quando a gente assusta, nós já não estamos fazendo mais e nem percebemos qual foi o momento que nós passamos do fazer para o não fazer, porque a gente se acostuma facilmente. E aí nós vivemos lutando com Deus, mas o Senhor não me ouve, ou o Senhor não me responde, ou o Senhor não fala mais comigo, ou o Senhor não abre os caminhos, o Senhor não abre as portas. E Deus muitas vezes está lá no céu falando assim, e você não acaba o que você começa, você não cumpre o que você promete. Como é que você quer que eu faça com você? Esse ano eu vou levar uma vida para que a minha vida seja cheia do Espírito Santo de Deus. Esse ano eu não vou tomar nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. E a primeira oportunidade que a gente vê e acha que ela é extraordinária, porque eu acho que é extraordinária, porque eu tenho experiência, porque eu sei que assim dá certo, eu esqueço daquilo que eu falei, que eu ia consultar ao Senhor antes de tudo. Porque, como eu já disse algumas vezes, quando é que é bênção de Deus só porque eu recebi uma proposta para ganhar mais? Às vezes receber uma proposta para ganhar mais pode ser uma oferta do diabo. Para te prender mais tempo, para gastar mais do seu tempo, para te envolver com outras coisas, para te distanciar de tantas coisas, da sua família, da comunhão com os irmãos, de ter mais tempo para servir ao Senhor. Quando é que é para ganhar mais? Está escrito que sempre, quando é para ganhar mais, é bênção, e eu não preciso de consultar a Deus. Mas por quê? Porque a gente promete começar uma coisa e não leva até o fim. A casa só foi cheia depois que Salomão acabou de construir. A oração só foi respondida depois que Salomão acabou de orar. Quantas coisas inacabadas estão nas nossas vidas. E que nós queremos que o Espírito venha e encha a nossa vida. E que nós queremos que o Espírito venha e encha o nosso ser. E nós queremos que a glória de Deus resplandeça dentro de nós. E nós queremos que a glória do Senhor ilumine o nosso caminho. Mas Deus não age no inacabado. Até porque Deus, Ele é perfeito nas suas obras. E Paulo escreveu aos Filipenses e diz, aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. Deus não age no inacabado. Deus não faz nada inacabado. Deus é perfeito em todas as suas obras. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. E Davi disse, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poderosa.
Eu não sei você, mas o pessoal da minha época talvez tenha vivido isso. Eu estava lembrando que eu, na minha adolescência, entre os, sei lá, os 13, os 16, 17 anos, eu tive muita micose. As manchas que davam no corpo, assim, ficar tudo branco, tudo pintado assim de branco, né? Na época tinha um povo mais antigo que chamava aqui de pano branco. Hoje os tratamentos das piscinas são diferentes, mas aquilo você pegava em piscina, no rio, enfim. Vira e mexe, eu estava com a micose, aparecia aquele negócio. E nessa época aí, né, os tratamentos, obviamente, a medicina evoluiu muito, né, mas a gente tinha um tratamento que fazia naquela época, que era um líquido que era manipulado na farmácia. Ele vinha numa garrafa preta, assim, parecendo Guaraná Alterosa, quem é antigo e lembra disso, né? E a gente tinha que passar aquilo com algodão no corpo, na hora de dormir. Só que aquele troço virava como se fosse tipo açúcar no corpo, aquele negócio ficava melando o corpo da gente. Quem já usou esse troço? Levanta a mão aí. Tem alguém? Aí, meu querido irmão Heraldo, nós somos contemporâneos, aí já usou. Aquele ficava melado no corpo da gente assim, a gente colocava uma camisa por cima e aquele troço cristalizava, sabe? Ficava meio que parecendo açúcar, um troço horrível, aquele trem. Né? Só de lembrar me dá gastura. Depois veio o Nisoral, né, que a gente tomava, um Nisoral, e aí, né, ficou mais tranquilo. Mas o negócio era bom, gente, o negócio era bom. Porque passava, sei lá, uma semana, 10 dias, você via que as manchas desapareciam. As manchas desapareciam, eu parava de passar, porque o troço incomodava demais, tinha que passar de noite, na hora de dormir. Passava aquilo, dormia no outro dia, trocava a camisa, colocava para lavar, aquela coisa toda. Enfim, os médicos mandavam ferver a camisa da gente, a roupa da gente, para matar os troços. Né? É uma trabalheira. Né? Passava uns 10 dias que ele trem começava a desaparecer do corpo, o que eu fazia? Parava de passar. Sumiu. Só que o tratamento era uns 30 dias. Querido. E esse que vos fala, viveu esse tempo todo nessa palhaçada de ir e voltar com a micose, porque eu não acabava o tratamento. E por que muita gente não se aproxima de Deus, não vive a plenitude de Deus? Porque ele até começa a se tratar. Mas ele prova um pouquinho da presença de Deus, ele prova um pouquinho da glória de Deus, ele prova um pouquinho dos benefícios de Deus e acha que está tudo bem. Aí o que ele faz? Ele para de orar. Ele para de servir ao Senhor com toda a dedicação. Ele troca o óculos. Ele tira o óculos, que é a lente, que é Deus, por onde ele deve ver tudo aquilo que é precioso para ele, e coloca o precioso para que, através do precioso, ele veja Deus. Ou seja, ele não vai ver nunca, porque tudo aquilo que é precioso vai ter prioridade na vida dele, em detrimento à visão que ele tem de Deus. Até porque ele não está mais vendo Deus como ele deveria. E aí a micose volta. A ansiedade volta. A tristeza volta. O desânimo volta. O desejo de abandonar o ministério volta. Não fala mais em línguas. Não tem mais sonhos proféticos. Não profetiza mais. Não se sente mais. Como é que eu posso dizer isso? Sem ser indelicado. Ele fica de uma forma. Deixa eu colocar. Você está aqui, eu estar aqui na comunhão dos santos, é um chamado de Deus para que, primeiro, eu possa edificar a sua vida. E em edificando a sua vida, sou edificado. Ou seja, o que é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor somos nós. Eu não sou a igreja do Senhor sozinho. A igreja só se revela quando eu tenho mais um, 2 ou 3, pelo menos. Aí o Senhor está no meio dele. Então, quem é a igreja do Senhor? Sou eu? Não, não sou eu, somos nós. Ou seja, estar aqui é uma oportunidade de abençoar a sua vida e, em abençoando a sua vida, ser abençoado. Mas quando eu começo e não acabo, eu já não me sinto mais. Está difícil de arrumar a palavra. Mas assim, eu já não me julgo mais tão importante no sentido de que, para que eu vou lá? Esse lugar já não se torna mais atrativo. Até porque estar aqui é uma possibilidade de Deus usar a minha vida para abençoar alguém. Mas eu estou tão distante.
que eu já não quero mais ser nem instrumento de Deus para abençoar a vida do meu irmão. Porque eu não consigo terminar. Eu já não sou mais instrumento de edificação. Eu consigo ver um irmão em aflição e dizer para ele, não vou te ajudar, porque eu não posso. Mas eu não posso, não é porque eu não tenho habilidade, não tenho competência, não tenho dom, não tenho talento. Não, eu tenho tudo isso. Mas eu estou tão distante que eu vejo você morrendo e deixo você morrer. Eu vejo alguém sofrendo e não consigo orar para que o sofrimento dele acabe. Eu sou alguém que sabe nadar e vejo alguém morrendo afogado, mas sou incapaz de dizer, vou estender a mão e vou te tirar da água. Porque eu estou tão distante. Eu comecei, mas eu não consigo acabar. E é interessante, queridos, na sequência, versículo de número 12 diz assim, ainda no capítulo 7. Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Isso aqui me chamou muita atenção. Quando Deus responde a Salomão na sua oração, Deus falou assim, olha, eu ouvi a tua oração, certo? E escolhi o lugar que você construiu como um templo para sacrifícios. O templo que Salomão construiu, Deus lhe deu um nome, templo, local de sacrifício. Agora, o que é um local de sacrifício? É um local de entrega, onde as pessoas vão para entregar. Seja qual o tipo de sacrifício for, que era de acordo com a festa, de acordo com a época, de acordo com o pecado, de acordo com a forma de gratidão ou de louvor. Passava de uma pombinha, de uma rolinha, até mesmo um boi cevado, ovelhas, enfim. Mas as pessoas iam até aquela casa que o Senhor apareceu e a encheu com a sua presença, para entregar a este que havia enchido aquele lugar as suas oferendas. Velho Testamento, Novo Testamento. Eu sou o templo, eu sou a casa. Se me esvazio de mim mesmo, sou cheio do Espírito. E essa casa que sou eu, Deus a chama de local de sacrifício, ou seja, um local para entrega. Em outras palavras, quando o Senhor olha para mim, quando Ele olha para você, Ele está querendo saber assim de mim e de você, o que você veio me entregar quando você se apresenta a mim. O que você trouxe para mim hoje? O que você trouxe para mim hoje, Mary? O que você trouxe para mim hoje, irmã Anitta? O que você trouxe para mim hoje, Marquinhos? Porque vocês são um lugar de sacrifício. Lugar de entrega. Mas o grande problema é que na via contrária, no sentido contrário, principalmente das últimas décadas, é o contrário mesmo. Não somos nós que entregamos, é Deus que tem que entregar tudo para nós. E aí quando há um período de carestia, como é esse que nós estamos passando, aí nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, porque em tese, Deus parou de entregar para nós, quando na verdade é Ele que espera que nós nos entreguemos para Ele. Porque quando eu entrego para Ele, quando eu me entrego para Ele como casa de sacrifício, eu estou nas mãos dEle. Eu pertenço a Ele. Eu estou guardado nele. Eu estou escondido nele. Eu estou envolvido por Ele. Eu me desgastei, eu me queimei, eu me consumi nele. E quando isso acontece, o fogo está aqui dentro. O fogo está queimando. O fogo está ardendo. O fogo está consumindo. O fogo está aquecendo.
porque é Ele em mim, porque eu me consumi nele, porque eu sou o lugar da entrega, eu sou o lugar do sacrifício, eu sou o sacrifício, vivo, santo e agradável. A hora vem e ela já chegou, que não depende do templo em Jerusalém, mulher samaritana, nem depende do Ebal ou do Gerezinho, como seus pais ensinaram, depende de você, do que você faz, no lugar que você estiver, diante de quem quer que seja. Se você se consome na minha presença, se você se entrega para mim, aí eu me faço presente. Aí eu estou. E não tem desânimo, não tem angústia, não tem tristeza, mesmo que venha, e nós somos sujeitos a passar por todas elas, mas elas não permanecerão, porque você é um lugar de sacrifício. E quando você se entrega, o meu fogo consome. Quando você confia, o meu fogo consome. Porque você não vem pensando em receber, você vem pensando em se entregar. É por isso que Paulo fala, levantem as mãos santas, limpas, sem ira, sem mácula. É por isso que Isaías diz no capítulo 1, o meu povo vem com cânticos diante de mim e levantam as suas mãos, mas elas estão sujas de sangue, e eu escondo o meu rosto para não ver. As suas canções me perturbam, ao invés de alegrar o meu coração. É só você ler Isaías capítulo 1. Por quê? Porque o povo deixou de ser a casa do sacrifício para querer que apenas Deus seja o sacrifício. Ou seja, Ele que se entregue, eu só quero receber. E quando eu entrego aquilo que me apraz, aquilo que eu acho. Lembra do princípio da administração, do que eu acho, do que eu quero, do que eu desejo, do que eu penso. Porque eu tirei o óculos. Estou colocando aquilo que é precioso para mim na frente daquilo que deveria ser o mais precioso, que é olhar por intermédio do Espírito, que é viver pelo Espírito, que é pensar pelo Espírito, que é agir pelo Espírito, que é ser dirigido, conduzido, orientado pelo Espírito de Deus. E aí a gente se perde. E aí a gente se perde. E eu quero terminar essa primeira parte, porque à noite eu quero ir para Joel e voltar para aqui de novo. O versículo de número 13, ele diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, e mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, preste atenção no versículo 14, preste atenção, leia com atenção. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é o povo que chama o meu nome, não. Há uma diferença. Ele não está dizendo, se o meu povo chamar o meu nome, ou se o meu povo chama o meu nome, não. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele está dizendo aqui, se você diz que é meu, se você diz que é crente, ou se você diz que é evangélico, ou se você diz que é servo de Deus, ou serva de Deus, se você carrega o meu nome dizendo que você é meu, é isso que ele está dizendo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, porque qualquer um pode chamar o nome de Deus, qualquer um. Até quem não conhece a Deus pode chamar Deus. No momento de angústia, no momento de desespero, um trauma, num acidente, num desastre, uma desgraça. Brincam as pessoas que até o ateu clama por Deus. Mas enfim, mas não é chamar Deus, diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que é identificado comigo, que carrega o meu nome, se esse povo, e aí, queridos, creio eu, que eu estou falando para um povo que se chama pelo nome de Deus essa manhã. Ele diz, se esse povo se humilhar, orar, buscar minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei,
perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A terra de quem? A terra de quem, queridos? O pecado de quem? De quem, gente? Desse povo que se chama pelo nome. Não é geral, não. Não é geralzão, não. É desse povo que se chama pelo meu nome. E a primeira coisa que ele diz, se o meu povo que se chama pelo nome, se humilhar e orar. Não é se humilhar, vírgula, orar. Não. Se humilhar e orar. É uma ação conjunta de humilhação e oração. Diz, se esse povo, se você que está aqui nessa manhã e acha que precisa, ou tem essa necessidade de ter a sua vida transformada, mudada, renovada, restaurada, você, eu, nós precisamos nos humilhar e orar. Não adianta você querer mudar de igreja, não adianta você querer procurar uma outra realidade para você, não adianta. Você só vai trocar de local, trocar de lugar, trocar de cidade, mas vai continuar a mesma coisa. Agora, se nós nos humilharmos e orarmos, e aí ele continua dizendo, se converter, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos. Ele fala, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei ou curarei a sua terra. À noite eu vou continuar falando a partir daqui. Mas para você, quem sabe, felizmente não, desculpa, você que não pode voltar à noite para continuar, eu só vou dar o spoiler da continuação que eu vou fazer à noite para você. Humilhar, não tem nenhuma maneira melhor de se humilhar, senão através do jejum. Porque jejum é símbolo de humilhação. Humilhação. É subjugar a carne. É privar a carne daquilo que ela mais precisa, necessita, que é alimento. E em contrapartida, nós estamos dizendo para o espírito, eu privo a carne do que ela mais precisa, mas dou ao meu espírito também aquilo que ele mais precisa, que é o meu posicionamento em Deus. E para isso amanhã nós vamos começar 14 dias de jejum e oração. Jejum não é propósito, voto. Eu vou fazer jejum de carne. Isso não é jejum, não. Quem fala isso com você está te ensinando errado. Não existe jejum de carne. Não existe jejum de doce. Jejum de televisão. Não existe isso, não. Você pode fazer um propósito. Não vou comer carne durante tantos dias. Show de bola. Vou fazer um propósito de não comer doce. Show de bola. Vou fazer um propósito de não assistir televisão. Show de bola. Jejum é a abstenção total de alimentos. Jejum é ficar sem comer qualquer coisa. A única coisa que não quebra jejum é água. Mas tem gente que gosta de fazer jejum até sem tomar água. Cada um com o seu, cada um com a sua situação, cada um com a sua possibilidade. Quando o médico pede para você um hemograma e fala assim, você tem que ir em jejum, você fala com ele assim, não, eu vou ficar só sem comer doce. Vai para você ver. Ele fala com você, a única coisa que você pode fazer nesse período de jejum é tomar água. Jejum, abstenção total de alimentos. Por quanto tempo, pastor? Quanto tempo que o seu corpo permite? Tem gente que consegue ficar 3 dias fazendo jejum, sem comer nada. Eu nunca fiz, nunca consegui. O máximo que eu consegui foi ficar 1 dia e meio. Até meio-dia, até 2 horas da tarde. Você é que vai definir, se você quiser estar conosco nesse tempo de humilhação e oração. Nós vamos ter 4 horários de oração aqui no templo, para quem quiser vir aqui orar. De 6 às 7 da manhã. De meio-dia às 13 horas.
de 16 às 17 horas e de 20 às 21 horas. Cada horário desse, nós vamos estar aqui com a igreja aberta, os pastores vão estar aqui para orar. Você pode chegar para o cantinho aqui, fazer a sua oração. Você fica à vontade para orar a hora que você quiser, desses horários, do jeito que você quiser. Se você quiser ficar orando alto, gritar, fica à vontade. Se você quiser só ajoelhar e dobrar o seu joelho e fica à vontade. A igreja vai estar aberta para você vir orar. Quais são os nossos objetivos desse tempo? Primeiro, nos humilhar diante do Senhor e dizer: nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que isso aqueça o nosso coração novamente. Que esse fogo que encheu o templo e que desceu lá em Pentecoste, que ele venha na nossa vida novamente. Que ele enche o nosso coração, que ele enche a nossa igreja. Segundo objetivo que nós temos declarado de forma assim, é para ajudar e pedir oração, e para que você também ore também naquilo que o Senhor quiser. Você pode orar pela sua casa, pela sua família. Não tem nenhum tipo de impedimento. Que o Senhor desperte obreiros para a casa do Senhor. Desperte quem está dormente e desperte quem ainda nem sabe que é, mas que Deus possa levantar obreiros para a casa do Senhor. Nós hoje temos uma carência enorme de pessoas para trabalhar na obra do Senhor. O Senhor despertar obreiros, o Senhor restaurar o amor no coração do seu povo, amor pelas almas perdidas, amor pela palavra, amor pela oração, amor por uma vida onde ela seja vista através de Deus, do Espírito Santo de Deus. Você que quiser participar conosco, nós vamos começar amanhã esse jejum. Hoje, a partir das 0 horas, meia-noite, começa o jejum. Nós vamos fazer esse jejum até o dia 21 de agosto, que é o dia do aniversário da nossa igreja. Nós vamos celebrar o aniversário dia 20 e 21, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. No domingo pela manhã nós vamos entregar o jejum com a ceia do Senhor. Agradecendo a Deus pelo tempo do sustento, do renovo e crendo que Ele, se esse povo que se chama pelo nome dEle, nós que aqui estamos, orarmos, nos humilharmos, como vamos fazer nesse período diante dEle, nosso desejo é que Ele ouça dos céus, perdoe os nossos pecados, sare a nossa terra. Então esse é uma convocação que nós fazemos. Você pode responder essa convocação ou não, se você se chama pelo nome do Senhor e entende que precisa desse renovo, que nós enquanto igreja precisamos desse renovo. Nós os pastores contamos com a sua participação junto conosco. Venha orar aqui na igreja se você puder, tiver condições. Colocamos 4 horários distintos e bem assim espaçados para que você possa vir a hora que você quiser. 6 às 7. Se você quiser passar aqui antes de ir para o trabalho, você tem horário para passar. Meu almoço é meio-dia, então se você quiser vir orar na hora do seu almoço, meio-dia ou 1, tem gente aqui. No final da tarde, talvez você tenha seu trabalho no final da tarde é mais tranquilo. 16 às 17, de 4 às 5 da tarde. Vai ter gente aqui. Não dá, tem que ser no final do dia. Então de 8 às 9 da noite, tem gente aqui. Nós vamos só nos dias de culto, domingo, sábado, que esse horário da noite, por exemplo, nós vamos orar aqui com o povo todo. Nós vamos levantar um clamor juntos aqui. No dia de culto, quarta-feira também tem culto, então nós vamos orar no horário do culto. Mas os outros dias que não temos culto, esses horários estarão disponíveis para que você possa vir orar juntamente conosco. Amém, queridos? Amém, irmãos? À noite eu continuo, pego a partir daqui do capítulo 7, do versículo 13, e vou para Joel, porque em Joel Deus trouxe uma palavra que combina com isso aqui, e que é o fechamento daquilo que o Senhor quer fazer. E eu quero orar com a igreja hoje à noite, eu quero ministrar uma unção sobre a igreja, uma unção que é uma autorização para aqueles que querem entrar nesse tempo, e nós como igreja vamos entrar nessa batalha contra a nossa carne. Eu não estou batalhando contra o diabo, não. Eu não estou jejuando para o diabo calmar, não. O diabo não vai calmar nunca. Sabe aquele ditado que os antigos falavam, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? É verdade. Quanto mais você ora, mais o diabo vai ficar indignado com você. Mas eu não estou nem aí para ele no sentido de que
O meu compromisso não é com ele, o meu compromisso é com o Espírito de Deus, o meu compromisso é com Jesus, o meu compromisso é com Deus. E se eu estiver fortalecido em Deus, ele pode ficar nervoso do jeito que ele quiser. Quem defende a minha causa é o Senhor te repreenda. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Eu vou fazer essa oração para que o Senhor possa nos dar essa graça. Você que entende que precisa de se humilhar diante do Senhor, orar. Você que se chama pelo nome do Senhor. Ore ao Senhor nessa hora junto comigo e diga: Senhor, eu tenho necessitado desse renovo, desse reavivamento, dessa restauração. Eu vou orar por você que não pode vir à noite, não tem problema, mas que você quer entrar nessa batalha contra a carne. Quero orar por você nessa manhã também. Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar graça. Senhor, nós como igreja do Senhor, se não me falha a memória, a última vez que nós proclamamos um jejum como igreja foi nas vésperas de mudarmos aqui para cima, para o templo. Nós fizemos, acho que foi 40 dias de jejum. Os 40 dias que anteceram a inauguração dessa parte de cima. E agora, Senhor, novamente nós conclamamos um jejum com o Teu povo. 14 dias de jejum, de oração. Porque nós temos entendido, Senhor, que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos de um renovo do Senhor. Nós precisamos de atrair a Tua presença novamente no nosso meio de uma forma como nós já vimos e sabemos que o Senhor quer se revelar. Mas é necessário que nós nos posicionemos diante de Ti, sejamos limpos, curados, confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas. E Senhor, eu te peço que aqueles que estão aqui nessa manhã, que não vão poder voltar à noite, mas que querem entrar nessa batalha contra a carne, contra a sua carne, que o Senhor possa dar-lhes graça, força, ânimo, vigor. E como pastor, junto com os pastores dessa igreja, que nós temos orado por isso já tem algumas semanas, nós damos uma ordem no mundo espiritual que o diabo, com os seus demônios, que o mundo das trevas, não interfira em absolutamente nada na vida do teu povo. Colocando enfermidade, colocando impedimento para que o teu povo possa entrar nesse tempo, nessa batalha contra a sua carne. Para que o Espírito encha novamente a nossa casa e este lugar quando aqui estivermos. Para que o Espírito renove, traga novamente a presença, a salvação neste lugar. Desperte o teu povo para convidar pessoas para vir aqui e serem saradas, curadas, salvas. Através dos cânticos, as pessoas serem restauradas pelo poder do nome de Jesus. Oração, fogo, Senhor, brotando no meio do teu povo. Nós hoje, nessa manhã, Pai amado, nos colocamos diante de Ti e pedimos ao Senhor: ouça o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa entrega ao Senhor nessa manhã. E responde desde o céu. Serão 14 dias, ó Pai amado. E nós cremos que o Senhor há de fazer coisas extraordinárias nas famílias, nos lares, nas vidas, nas mentes, nos corações. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias nessa comunidade de fé. O Senhor vai restaurar, o Senhor vai renovar, o Senhor vai despertar, porque o Senhor é Deus. Foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos colocou nesse lugar, foi o Senhor que abriu essas portas, foi o Senhor que nos edificou e está edificando, e a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar. Eis-nos aqui diante do Senhor. Ajuda-nos
Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja. Volte os teus olhos para nós, volte os teus ouvidos para nós. Por favor, Senhor. Nós não somos merecedores, mas a tua graça nos alcançou. A tua misericórdia nos alcançou. Nos ajuda. Porque ajudar para o Senhor não é muito. Recebe, Pai, a nossa gratidão, recebe a nossa vida no teu altar como sacrifício vivo, santo e agradável. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Aleluia. Quero convidar os obreiros.